Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro de nós mais uma vez nesta noite, nesse encontro nosso que é muito abençoado, e graças a Deus estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, saber que nós estamos juntos neste momento, no mesmo espírito, no mesmo pensamento. Nós somos um, em nome de Jesus. Através das nossas vidas, da nossa unidade da fé, nós então agregamos força e poder. E o poder está nas nossas mãos. E nós podemos ditar as regras no mundo espiritual. E foi por isso que Deus nos estabeleceu como igreja. Igreja quer dizer eclésias. Eclésias quer dizer chamados para fora do sistema. De qual sistema? O sistema do mundo que não tem Deus. Não estou dizendo o fato de estarmos na Terra, nós estamos no mundo. Eu estou dizendo o mundo seria a cosmovisão do maligno. E nós somos chamados para fora dessa cosmovisão. E nós então fazemos a diferença porque nós temos o Espírito da promessa, o Espírito Santo de Deus. E foi exatamente para isso que Ele nos chamou, para sermos luz do mundo e sal da terra. E fazemos a diferença. Com sabedoria, com inteligência, sabemos nós navegar nessas águas. E nessa noite, nesse encontro maravilhoso com todos vocês, eu estou muito feliz. Quero estar presencialmente, mas estou esperando o momento oportuno. Mas enquanto isso, Deus tem dado graça e paz sobre as nossas vidas para promovermos este encontro maravilhoso e através dos mecanismos digitais, das redes sociais, que muitas das vezes são usadas pelo mal, nós usamos para o bem. E graças a Deus por esses equipamentos tecnológicos, nós podemos então levar e ministrar à distância a palavra daquele que vive e reina para sempre. Nessa noite nós vamos falar sobre a sensação do bem-estar que leva a muitos à destruição. Então, nós vamos aprender quais são essas sensações onde nós podemos firmar a nossa vida e onde nós não podemos firmar a nossa vida. A sensação de bem-estar que levam muitos à destruição não podem estar permeando as nossas vidas, porque nós somos diferentes, nós somos, ou melhor dizendo, fomos chamados das trevas para a luz. E hoje nós vivemos na luz, nós temos direção, estamos caminhando e sabemos muito bem aonde nós queremos chegar. Isso é orientação, é saber a direção. E é Deus quem faz isso com cada um de nós. E nessa noite nós vamos começar então aqui, estudando a sensação de bem-estar que nos leva à destruição. Vamos dar início na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de número 19. Nós vamos começar então através deste precioso versículo, que eu tenho certeza que os desdobramentos espirituais através da palavra têm nos alimentado e vai sempre estar nos alimentando no futuro, porque a palavra do Senhor é fonte inefável de vida e de poder. Diz assim então o Evangelho de Lucas, no capítulo, me desculpa, eu acho que eu falei capítulo 10, é capítulo 12, tá? Lucas 12, 19. Então uma pequena correção aí. Diz assim a Bíblia: E assim direi na minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte. Nesse versículo de número 19, aqui está o pensamento da maioria das pessoas que conseguem o acúmulo de riquezas, que colocaram a sua fé apenas no sucesso profissional. Eu muitas das vezes, conversando com diversas pessoas, a gente vai aprendendo, né? Vai ouvindo certos comentários e vai entendendo a mentalidade humana.
Há muitos anos eu me lembro que eu estava conversando com uma determinada pessoa e ela me diz assim, que um parente dela estava feito na vida, porque ele conseguiu um emprego com um salário muito bom, né? Se eu não me engano, na época ela estava falando até de funcionalismo público, e então ele conseguiu um emprego com garantia. E ele já tinha feito a aquisição da sua casa, então ele estava feito. Estava feito ali para a vida inteira. Então ali estava a vida dele resolvida, porque ele tinha um grande emprego, um salário considerável e havia feito a aquisição do seu imóvel. Então ele não precisava fazer mais nada, simplesmente ganhou a vida. E naquele momento eu fiquei pensando, falei, puxa vida, ele conseguiu um emprego, aquisição de um imóvel, tem a garantia de dinheiro e o lugar onde morar. E ele está feito. O interessante é que, se não acontecer nada com essa pessoa durante toda a sua vida, e no momento em que chegar a hora, então ainda que não aconteça nada, naquele momento que chegar a hora, então ele viveu bastante, vamos dizer que ele viveu 100 anos. Naquele momento então que a vida termina, qual é a situação dessa pessoa? Será que a garantia de um bom salário aqui na terra, a aquisição de um imóvel, isso vai garantir o sucesso do lado de lá? Será que esta vida não passa muito rápido para que nós venhamos depositar toda a nossa esperança? Como diz o nosso querido apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, se alguém tem esperança somente neste mundo aqui, olha, ele é muito pobre. Olha, a esperança dele está totalmente jogada fora. Imagina você viver 150 anos, bem sucedido, fez os melhores negócios, e depois perde a vida eterna. O que adiantou? O Senhor Jesus foi muito claro quando nos disse o seguinte, o que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Essa analogia ela é bem interessante, porque imagina um homem ganhar o mundo inteiro. Nós temos que literalmente fazer essa análise em cima da palavra de Deus. Então ele está dizendo ali, ele está falando sobre uma questão de investimentos. Então vamos supor que alguém conseguisse, ele está usando uma expressão de grandeza, vamos supor que alguém conseguisse ganhar o mundo inteiro. Então nós teríamos uma pessoa que seria dona do mundo. Então você iria conhecer uma pessoa dona do mundo. O que é teu aqui na Terra? Não, tudo. Todos os mares, todas as ilhas, os continentes, tudo é meu, tudo me pertence. Então, se ele tiver toda essa grandeza, mas perder a sua alma, está dizendo, o que adiantou? Então, na verdade, qual é a essência da mensagem essa noite? É que nós devemos parar de investir em coisas temporárias, como se elas fossem tudo. Não existe problema algum você ter uma vida agradável, você ter uma vida de felicidade enquanto você está aqui na Terra. Isso não tem problema nenhum, muito pelo contrário, é dom de Deus. Poder comer e beber do fruto do nosso salário, poder regozijar, poder sair com a família, fazer grandes passeios, conhecer outros países, fazer uma turnê na Europa, conhecer culturas diferentes, tudo isso é muito lindo, é muito maravilhoso. Mas nós temos que entender algo que é mais interessante, a vida eterna. Quando nós falamos de uma vida eterna, nós temos que analisar o que é uma eternidade. A eternidade é um tempo sem fim. Então, se nós
mensurarmos trilhões e trilhões de anos, nós pensaríamos, nossa, isso é uma coisa tão grande que parece que nunca vai acabar. Mas um dia vai acabar, e a eternidade não. Qualquer número mensurável um dia acaba. Um número mensurável de anos, um dia vai terminar. Pode demorar, pode, mas a questão é que um dia termina. A eternidade, por ser um tempo sem fim, a palavra nos garante que nós passaremos esse tempo sem fim ao lado do nosso Criador. Eu quero dizer para você, não existe nada ilustrável aqui na Terra que possa se comparar ao céu. Eu não posso fazer nada que eu possa comparar ao lugar onde eu vou viver com Deus neste universo. As grandezas, os lugares, o prazer, viver uma vida de uma total liberdade, pureza, é algo que a gente não tem condições de ilustrar. Então eu não consigo nada que eu possa ilustrar a eternidade. Porque é algo que o apóstolo Paulo, quando ele teve uma experiência, ele disse, conheço um homem, mas ele falava dele próprio, que foi até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Mas viu coisas incríveis que não é lícito falar. Ele viu coisas assim que ele mal conseguiria expressar o que ele viu. Algo maravilhoso. E às vezes nós nos iludimos com alguns países do primeiro mundo. Todos os países do primeiro mundo têm os seus defeitos. Todos os países do primeiro mundo existe criminalidade, existe corrupção, existe uma sociedade às vezes fria, uma sociedade idólatra, uma sociedade com comportamentos estranhos. Tudo isso tem no mundo, está no meio da humanidade. Faz parte da natureza caída do homem. Então, quando nós estamos nos referindo a um reino temporário, ele não merece todo o investimento das nossas vidas. Eu digo que a missão da igreja é a salvação e ensinar uma vida agradável até que ele retorne. Isso significa que nós devemos ter uma vida agradável porque, vamos dizer assim, por esse curto espaço de tempo que nós aguardamos o nosso Messias, vai ser muito ruim nós vivermos uma vida desgraçada. Então nós buscamos a prosperidade, nós buscamos viver uma vida de santidade, uma vida agradável, uma vida de amor, porque nós vamos viver melhor. Isso é importante. Inclusive, o conselho do salmista Davi, ele diz o seguinte, se alguém quer viver dias felizes, refreie a sua língua do mal e de falar dolosamente. Então, quando nós estamos falando de uma vida agradável na Terra, é porque ela é necessária. Nós não podemos viver uma vida de lamúria, uma vida de miséria, uma vida de enfermidade, porque, ainda que seja um período curto de tempo em relação à eternidade, mas nós vamos esperar o Messias de forma desgraçada? Não. Nós escolhemos viver bem, então nós vamos escolher os conselhos da Palavra de Deus. Porque a vida aqui na Terra ela não deve ser desgraçada. Nós devemos escolher a vida abençoada, viver em Cristo, porque Ele veio trazer vida e vida em abundância. Mas nós temos que entender que a vida aqui na Terra um dia cessará. Um dia nós passaremos por outro lado, seja através da morte, que eu não vou nem chamar de morte, vamos dizer, através de um sono profundo. De repente a pessoa vai dormir, não acorda mais, quando ela abre os olhos ela está na eternidade. Ou então
pelo resgate da igreja através do arrebatamento, que está citado lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos passar para lá. Então aqui está o grande ponto de equilíbrio. Nós temos que viver uma vida equilibrada aqui na Terra, sem investir tudo, ou seja, nós estamos aguardando o melhor, então nós investimos temporariamente. Vocês já ouviram falar de empregos temporários, né? Às vezes grandes empresas falam assim, anunciam dessa forma. Agora nós vamos contratar pessoas para trabalhar, vamos dar um ótimo salário, mas somente por 6 meses. Então imagina, a pessoa entra, está debaixo de uma necessidade muito grande, conquista um emprego temporário, de repente vê aquele salário agradável, gostoso, trabalha, recebe, passa um mês, que maravilha, aí passa 2 meses, olha, é muito bom, 3 meses, 4 meses, no 5º ela já está preocupada, porque olha, aí vai acabar a mamata. Aí no 6º é o último, ela vai pegar o último salário, de repente terminou o contrato, ela está na mesma situação de antes. E agora, o que eu vou fazer? Então, a vida temporária é assim. Por mais que pareça demorada, ela vai terminar. Eu me lembro, quando criança, eu tinha muita vontade de crescer e ser como meu pai, como um adulto. E eu via que a coisa demorava. Eu queria crescer, poder tirar carteira de habilitação e dirigir um automóvel livremente. Então, custou para chegar aos 18 anos de idade. Mas um dia chegou. E de repente não parou mais. E hoje eu já tenho uma idade de 51 anos. Porque o tempo se passou. Passou muito rápido. Lá atrás parecia não terminar. Mas hoje já se foram 51 anos. Que maravilha! Graças a Deus pela minha vida, pela saúde e tudo mais. Mas enfim, o tempo passa. E a vida temporária, ela vai cessar. E o que nós preparamos para o lado de lá? Essa é a pergunta. Continuando aqui, a analogia do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Mestre, diz assim, versículo de número 20. Mas antes de eu ler, eu vou só lembrar do anterior. O conselho era, você tem muitos bens depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza, fica tranquilo, você está com a vida feita. Come, bebe e diverte. Aí o versículo de número 20 diz assim, contudo Deus lhe afirmou, tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, o investimento temporário, que Deus está dizendo, ele atribuiu tolo o dono do investimento. Então, você é um tolo. Porque nesta noite eu vou arrebatar a tua alma, chegou o momento, já foi pesado na balança, já foi calculado o seu tempo, o que você tinha que consertar você não consertou, o que você tinha que ser você não foi, e agora o teu tempo terminou. E agora, para quem que vai ficar esse tesouro que você juntou a vida toda? Vai servir de contenda entre os herdeiros. Já viu quando o magnata morre, então os herdeiros começam a brigar, né? Então vai ficar tudo aí. E assim acontece com aquele que é rico para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, a minha pergunta nessa noite, como é que nós devemos ser ricos para com Deus? Como é que nós devemos juntar riquezas no reino de Deus? Como que nós podemos ter o equilíbrio de termos uma vida alegre, uma vida abençoada aqui na terra? Como que nós podemos fazer isso e também herdar a vida eterna? Precisa ter um ponto de equilíbrio. E nessa noite nós vamos entender
o que verdadeiramente o Senhor Jesus está nos mostrando. Não que Ele tenha prazer em condenar aquele que tem riquezas, não é nada disso. Tanto é que nós podemos ver pessoas que eram bem remuneradas, pessoas que tinham um poder aquisitivo alto aqui no Novo Testamento, e foram pessoas que agradaram o Senhor tremendamente. Nós temos exemplos de um rico que não agradou e temos exemplos de mais 2 ricos que agradaram. Isso que eu lembro. Se nós formos analisar, talvez encontraremos mais. Mas assim, de estalo, eu me lembro desses 3. O primeiro deles foi aquele que não agradou. Aquele jovem que era muito rico, quando ele disse: venda alguns dos teus bens e doe aos pobres, e você estará acumulando tesouro no céu. Ele ficou triste porque era muito rico e saiu fora e virou as costas para o mestre. Um outro homem rico, autoridade no Império Romano, disse ao Senhor Jesus: mestre, o meu servo está doente, eu peço que o Senhor venha curá-lo. Aí de repente o Senhor Jesus disse: eu irei curá-lo. Falei assim: mestre, eu não sou digno de que entres na minha casa. Assim como eu tenho homens que obedecem às minhas ordens, eu digo este vá e ele vai, e eu digo aquele vem e ele vem, basta apenas uma palavra tua e o meu servo será curado. E aí o Senhor Jesus faz um elogio. Puxa vida, nem em todo Israel eu vejo uma fé como essa. E aquele homem era um romano. E ele era rico, porque ele era um centurião. Então ele foi e recebeu um elogio da parte de Deus. Por quê? Porque o coração dele não estava nas riquezas perecíveis, mas estava no amor. Ele estava preocupado com o servo dele. Enquanto existem pessoas que mal cuidam dos filhos, aquele homem estava preocupado com o servo, estava dedicando amor a ele. Ele tinha então uma mente equilibrada, uma mente embasada no amor, porque o amor é o segredo, é o poder que está acima de todas as coisas, porque Deus é amor. E são esses segredos e muito mais que nos mostram como nós devemos viver uma vida equilibrada aqui na Terra. Então nós vamos ter uma vida agradável, temporária, e vamos continuar com uma vida fenomenal durante a eternidade. Este é o segredo. Aí talvez você esteja pensando: mas esse mundo é mau, esse mundo tem muita coisa ruim, como que nós vamos conseguir viver aqui nesse mundo dessa forma? Ora, nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos garante: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós temos este Deus ao nosso lado. Nós temos um Deus que diz o seguinte: pisareis serpente e escorpiões e nada absolutamente nos causará dano. Aí talvez você esteja pensando: puxa vida, mas os discípulos e os apóstolos, eles sofreram tanto. Existem pessoas que foram preparadas, que foram trabalhadas pelo Espírito de Deus para passar por esses momentos de morte, esse momento em que elas se entregam por amor ao Evangelho, como foram nos tempos dos discípulos e hoje também em países de difícil acesso à Palavra de Deus. Muitos se entregam, muitos vão para isso, e tem muitos que morrem sorrindo. Eu já vi a fotografia de um pastor ali, ele dando tchauzinho porque ele estava feliz que já ia passar para o outro lado e encontrar-se com Cristo. Existem sim, existem pessoas que experimentam a morte por amor da palavra. Mas na maioria dos casos, como nós que estamos aqui trabalhando para vivermos uma vida exemplar, uma vida abençoada, para agregarmos outras pessoas no livro da vida, nós vivemos então uma vida mais pacata, uma vida abençoada. Pequenos problemas que nós tiramos de letra, passamos por cima deles. Então existem essas coisas sim, mas na verdade eu tenho certeza que nós somos chamados para viver uma vida pacífica, para viver uma vida abundante, para driblarmos os problemas com categoria, com excelência, passar por cima deles. E quantos de nós já não passou por muitas lutas? Quantos de nós já não enfrentou muitas tribulações? Mas vencemos.
E eu tenho certeza que à medida que nós vamos conhecendo melhor a palavra, é como se nós recebêssemos um treinamento de guerra. Então nós podemos vencer o inimigo com muito mais facilidade, porque nós temos o segredo do poder. Então não pense que aquele que conhece, que tem experiência com a palavra, que vive, que tem um encontro, que determina em seu coração aquele amor pela palavra e pela verdade, a vida dele vai ser a mesma de uma pessoa mais relaxada, mais folgada. Não, não vai. Porque aqueles que vivem com seriedade, Deus está sempre honrando, Deus está sempre derramando aquilo que está escrito na tua palavra. Lembra daquela palestra em que eu falei? E qual é o jejum que eu determinei? Então ele explica que desates as ataduras da malignidade, que tire os pés da violência, tire o jugo sobre as outras vidas, oprimindo. E quando você faz isso, aí você vai ter fartura, ainda que esteja em terra árida. Você vai clamar e Ele já vai te responder antes que você termine a tua oração. Lembra que eu falei disso lá no livro de Isaías? Então, é exatamente isso. Quando nós estamos andando na palavra, as coisas ficam muito mais tranquilas, as coisas vêm com mais facilidade, porque nós estamos no Espírito. Mas quando vivemos uma vida relaxada, uma vida religiosa, simplesmente olhando a palavra com desdém, decorando alguns versículos de forma religiosa, nós não vamos alcançar a vida abundante. Então nessa noite nós temos o ponto de equilíbrio a ser buscado, a ser tratado. E dando sequência à nossa palestra, nós vamos agora para o Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24. Vamos ver o que a Bíblia está nos ensinando. Mateus 7, versículo de número 24. Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Essa palavra é uma palavra muito sábia, muito profunda. Quando nós a entendemos, nós descobrimos um grande tesouro, na verdade, que está por detrás dela. Aqui existem dois tipos de investidores. O primeiro investidor é o investidor de excelência, aquele que investiu em guardar, em ouvir, em dar atenção, em fazer a postura de Maria. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada, disse Jesus. Marta, porém, andava agitada e se preocupava com muitas coisas. Na verdade, quando nós damos atenção devida à palavra de Deus, quando nós estamos ali na postura de Maria, sentados aos pés do Senhor, aprendendo, tendo sede de conhecimento novo. Guarda uma coisa, nós temos que ter sede do aprendizado, que enquanto nós estamos aprendendo, tenha certeza de uma coisa, a sua vida jamais vai ser a mesma. Nunca entre na mesmice, ficar sempre aquela mesma coisinha encroada, sem desenvolver a espiritualidade. Não, tem que partir para cima, tem que conhecer coisas novas, conhecer os mistérios do reino. Ele já nos deu os mistérios do reino. Ele disse, olha, a vós outros é revelado os mistérios do reino. Então nós somos estes, que Deus está revelando os mistérios do reino. E quando nós estamos nessa postura de aprendizado, nós somos comparados a uma metáfora de um homem que construiu a casa sobre a rocha.
Quando se trata de construção civil, se trata de alicerce, fundação. A fundação, ela é a parte mais importante da casa. Talvez você pense, que isso? Eu vejo aquelas mansões, o acabamento, eu vejo os portais, eu vejo os vitrôs, eu vejo a escadaria, eu vejo a arquitetura, a mobília. Tá certo, tudo isso você vê, mas é exatamente o que você não vê é que é o mais importante. E assim se trata de quê? Se trata da palavra, se trata do próprio Deus, porque nós não estamos vendo. E Ele é invisível aos nossos olhos, mas é o principal, porque Ele é a fundação, Ele é a rocha. Enquanto nós estamos construindo casas na areia, nós estamos cavando ruína e destruição. Mas quando nós estamos construindo a casa sobre a rocha, significa que nosso alicerce, a nossa fundação é sólida. Ela não vai trabalhar e não vai arriar e não vai ceder, e a nossa casa não vai cair. A questão é que muitas vezes nós nos preocupamos com os problemas do mundo, quando na verdade nós temos que preocupar com a estrutura da casa, porque a estrutura da casa é que vai dizer se os temporais são perigosos ou se eles nada são. É a estrutura da casa é que vai dizer para a enchente, você não vale nada, ou então vai dizer para a enchente, você vai arrasar com a minha casa. Então é a estrutura da fundação da casa é que determina se nós estaremos de pé ou não, se a tempestade vai ser fraca ou não, porque a tempestade ela é forte, depende da casa. A tempestade é fraca, depende da casa. Se você morar em uma mansão toda alicerçada em rocha, com um grande projeto de engenharia, de sustentação, tudo bem calculado, os temporais para você não representam nada, porque eles se tornam fracos. É exatamente aonde eu quero chegar. Quando nós estamos estruturados, os problemas são fracos. Mas quando a nossa estrutura não está sobre a rocha, os nossos problemas são grandes. Infelizmente nós podemos ver em noticiários, acontece isso muito no Rio de Janeiro, quando os temporais ali do verão vêm sobre aquela cidade, então aquelas casinhas que as pessoas não tiveram condições de estabelecer uma fundação, às vezes são casas de madeira, estão ali alicerçadas simplesmente na terra. E aí vem aqueles temporais e aquelas casas são levadas e muitas pessoas morrem. Mas o mesmo temporal também ele bateu nas mansões, e nas mansões nada aconteceu. Eu não estou defendendo a questão ali se é pobre ou se é... Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo a questão da metáfora. É a ilustração que o Senhor Jesus utilizou para que nós fizéssemos uma analogia inteligente. As mansões são bem estruturadas e quando vêm contra ela os temporais, nada representam. As pessoas lá dentro estão tranquilamente, estão ali jantando, realizando seus afazeres normalmente, enquanto as casas que não têm alicerce, as pessoas estão desesperadas porque ela está caindo e grande vai ser a sua ruína. Eu quero que você, meu irmão e minha irmã, pense muito bem nisso. Aonde nós estamos construindo a nossa casa? A nossa casa é a nossa vida. E a fundação é aquilo que nós acreditamos que vai nos sustentar. Quando nós acreditamos nas coisas que não têm fundamento na palavra de Deus, é areia. Quando nós acreditamos nas coisas que estão conectadas à palavra de Deus, é rocha. Então a nossa vida ela vai ser boa se nós depositarmos a convicção na rocha. A nossa vida vai ser ruim se nós depositarmos a nossa convicção na areia. A areia são fundamentos que não têm participação na autoria de Cristo. Eles foram criados, são coisas fundamentadas na religião, ensinos do maligno e tudo mais. Então se nós estamos ali depositando a nossa convicção nessas coisas, com certeza grande será a nossa ruína. Mas se nós estamos ali
fazendo como em Deuteronômio 28, se atentamente ouvirmos a voz do Senhor teu Deus, que hoje nos ordena e guardarmos os seus mandamentos para obedecermos, benditos seremos ao entrar e ao sair na cidade e no campo. Os temporais não passarão de uma garoa, de um chuvisco, porque eles não vão valer nada, porque nós estamos alicerçados na rocha. Eu quero que você compreenda muito bem isso. O tamanho dos temporais, o tamanho dos problemas estão diretamente ligados à fundação da casa. Guarda isso. Quanto melhor a fundação, menor o problema. Quanto pior a fundação, maiores são os problemas. Então isso nos leva a crer que nós temos que canalizar as nossas convicções em cima de fundamentos sólidos. Nós vamos então abrir aqui a Escritura, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 5, no versículo de número 29. Então, Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo de número 29. Guarde uma coisa no teu coração. Aquele que não guarda a palavra de Deus não tem amor próprio e muito menos pelos seus filhos. Isso é uma coisa muito séria. Quando a pessoa não guarda a palavra, ela não tem amor a si mesma e muito menos aos seus filhos. Ela condena a si mesma e ainda prejudica a sua descendência. Vamos ver o que as Escrituras vão nos declarar neste momento. Diz assim: como seria bom se eles sempre pensassem dessa maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre, diz o Senhor. Aonde se encaixa esse versículo? Qual é o contexto que este versículo está representado? Ele está localizado. Em qual contexto ele se encaixa? Essa passagem aqui das Escrituras, ela está narrando quando o povo chega diante de Moisés e diz assim para ele. Isso está no versículo de número 27, versículo de número 27. E no versículo de número 28, e aí termina então a conclusão no versículo de número 9, que eu comecei por último, mas vocês vão entender o porquê. Então aqui está dizendo o seguinte: como seria bom se eles pensassem dessa maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Na verdade, no versículo de número 27, o povo de Israel chega diante de Moisés. Moisés, então, ali estava a pessoa que representava a Deus para aquele povo. Então, ele transmitia a mensagem de Deus para o povo de Israel. Então o povo de Israel chegou de repente para Moisés e disse: Moisés, chega-te e ouve tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, que nós o ouviremos e o cumpriremos. Então Moisés, quando ele ouviu essas palavras, ele parte então para subir ao Monte Santo de Deus. Porque o povo estava dizendo: olha, Moisés, vai lá, suba ao Monte Santo do Senhor, ouça o que Deus tem a lhe dizer e traga para nós as tuas mensagens, que nós vamos obedecer e vamos cumprir todos os seus mandamentos. Eu acredito que Moisés pode ter até achado estranho, mas pensou: puxa vida, será que agora vai? Será que agora o povo vai ser abençoado? Então Moisés sobe ao Monte Santo de Deus. E quando ele chega lá, ele vai escutar a narrativa que vem da boca do Senhor no versículo de número 28. Que diz para ele assim: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram. Em tudo falaram eles bem, mas quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem. Então Deus está dizendo: olha,
eu ouvi as palavras deste povo. Esse povo foi sincero, suas palavras são verdadeiras e verazes. Olha, em tudo falaram eles bem. Aí entra este versículo de número 19, que na tradução da João Ferreira de Almeida está assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas tinham boas intenções, mas não tinham o alicerce na rocha, que daria capacidade de obedecer a Deus e de cumprir o seu propósito. Quando na verdade eles tinham boas intenções, eles tinham até uma vontade de servir a Deus, mas eles não estavam alicerçados nos seus mandamentos. Era um momento emotivo, era um momento que eles ficaram emocionados, que eles ficaram sensibilizados. Então Moisés sobe e transmite o recado do povo, mas quando ele chega lá, ele ouve então a palavra de Deus. Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Isso está no versículo de número 28. Eles falaram bem, eles disseram bem, mas no versículo de número 29 ele diz: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e que guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse aos seus filhos para sempre. Deus está dizendo que se eles verdadeiramente tivessem o coração na rocha, se eles verdadeiramente tivessem interesse em alicerçar a sua convicção em cima dos seus mandamentos, construir a sua casa na rocha, eles estariam causando bem não somente a eles, mas até os filhos e para sempre. Estaria perpetuando uma vida abundante, uma vida agradável, uma vida de vitória àquele povo e aos seus descendentes. Então, eles estavam vivendo de forma egocêntrica, satisfazendo os próprios interesses e, na verdade, prejudicando a eles e os filhos. Então, por isso que eu digo, quando as pessoas não se firmam na verdade, elas não estão trazendo somente prejuízo a elas, mas aos teus descendentes também. Estão prejudicando os filhos que estão debaixo ali da sua autoridade. Estão ali trazendo sofrimento para a família, porque eles estão confiando em outras coisas e não no alicerce que é a palavra de Deus. Quando na verdade, se eles estivessem fazendo certo, estariam proporcionando uma vida abundante, uma vida agradável para eles e para os seus filhos, e perpetuaria gerações abençoadas. Aquele que não aceita a correção da palavra de Deus será quebrado. Isso é um conselho muito sábio, porque eu vi muita gente, eu tive assim a oportunidade de ver experiências boas e de contemplar experiências ruins. Eu vi pessoas endurecendo a cerviz. O que é endurecer a cerviz? A cerviz é a nossa coluna cervical. E endurecer a cerviz significa permanecer rígido e não se curvar ao Senhor. É uma metáfora. Ou seja, quando as pessoas se reverenciam a Deus, elas se curvam perante a tua autoridade. E quando a pessoa endurece a cerviz, é uma comparação. É como se ela não se reverenciasse a Deus, ela continuasse rígida com o propósito de desagradar a Deus. Eu prefiro fazer o que eu acho, o que eu penso, do que eu analisar a verdade de Deus, estudá-la, compreendê-la com carinho. Então, quando isso ocorre, a pessoa endurece, ela recebe um alerta, um conselho, uma advertência de Deus, e ela se mantém rígida, ou seja, ela sustenta a sua opinião acima da de Deus. Ela é comparada a Saul. Saul, ele era obstinado, diz o Senhor. Ele estabelecia
o seu propósito acima do propósito de Deus. Isto é obstinação. Ele cria uma idolatria ao seu egocentrismo, à sua forma de viver. E quando isso ocorre, a pessoa é quebrada. Tanto é que Saul ele foi quebrado. E aqui está dizendo, nós vamos entender melhor, abrindo no livro de Provérbios, no capítulo de número 29, e vamos ler o versículo de número 1. Então, 29, versículo de número 1, no livro de Provérbios. Diz assim: quem retesa sua nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. O que significa isso? Quando nós estamos ouvindo os conselhos de Deus, as propostas do reino, estamos ainda interessados em sustentar aquilo que o nosso ego, o nosso egocentrismo está ali nos direcionando. Quando nós passamos isso acima da verdade que nos liberta, nós seremos quebrados sem remédio e de repente. Por quê? Porque vai se cumprir a parábola. Virão os ventos e a tempestade, de repente a casa cai e grande será a ruína. Aí não tem remédio. Então, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir conselhos de Deus que estão verdadeiramente, isso cabe a nós, conferir o que está sendo pregado, o que está sendo falado, se verdadeiramente está na palavra. Nós temos que lembrar daquela passagem lá no livro de Atos, que diz assim: os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque verificavam nas Escrituras se o que estava sendo pregado era verdade. Então a nobreza significa valor, significa qualidade. Então a nossa qualidade tem que estar na verificação das Escrituras. Por isso que eu digo sempre, examinai as Escrituras e não dá uma lida como se lê uma revista ou um jornal. Nós precisamos examinar. E quando nós estamos ouvindo uma pregação, ouvindo uma palestra, nós temos que estar ali acompanhando, examinando, analisando o contexto, se aquilo que está sendo dito realmente corresponde ao que está nas Escrituras. Então essa é a nossa nobreza. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fundamentando os nossos pés na rocha, estamos garantindo a nós e os nossos filhos uma vida de qualidade e para sempre. Um outro conselho extremamente importante do Senhor para nós é algo também que eu vi muitas pessoas padecendo com isso. Aquele que não perdoa o seu irmão não tem o perdão de Deus. Quantas pessoas desenvolvem a mágoa, tiveram uma experiência ruim, seja com irmão, ou seja até mesmo pessoas do lado de fora da igreja. Então nós desenvolvemos aquela mágoa chamada rancor, falta de perdão, e aquilo você carrega aquilo ali para sempre. Isso é algo também terrível. Isso é algo que faz a casa literalmente cair. Porque você tira os pés da rocha e vai colocar os pés na areia. Porque diz a palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 14. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Mateus 6, versículo de número 14. Diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que ele está dizendo? Que o perdão de Deus tem uma correlação com o nosso perdão aos homens, aos seres humanos. Se nós perdoamos, somos perdoados. Se nós não perdoamos, nós também não somos perdoados. E quando você passa para a eternidade sem o perdão de Deus, você está garantindo viver nas trevas para sempre. Viver debaixo de uma condenação. A falta de perdão, ela é tão séria que ela é comprovada pela ciência que ela gera
doenças psicossomáticas e o desenvolvimento do câncer também está diretamente ligado à falta de perdão. Isso é comprovado cientificamente, vocês podem pesquisar e vocês vão ter esta resposta, que a falta de perdão ela é danosa, ela é perigosa, porque ela fere a si mesma. É como se você estivesse tomando um veneno para ver o seu próximo que te desagradou morrer. Então quem morre é você e ele fica. Então, na verdade, a falta de perdão ela não pode fazer parte do reino de Deus e muito menos da vida dos cristãos, porque nós precisamos estar limpos diante de Deus. E isso é alicerce na rocha. Não podemos negligenciar, são detalhes. Às vezes passa batido, você começa a carregar aquilo ali e fica remoendo, você sente até o amargo, você sente até a raiva da pessoa que você sentiu no dia. E aquilo você lembra, você remoe, você fica trabalhando aquela coisa, aquele ódio contra a pessoa, e na verdade você está ferindo a si mesmo e tirando a tua própria salvação. Isso é pés na areia, são os pés na areia. Os pés na rocha tem que haver o perdão. Se você não perdoa, seus pés estão na areia, a casa pode cair de repente e não vai haver remédio. O temperamento deve ser tratado. Este é um outro conselho muito poderoso. O temperamento. Quantas pessoas são tempestivas, iradas, elas são revoltadas, elas não medem consequências para brigarem, para ferir ao seu próximo, para se envolverem em coisas violentas. Por quê? Porque tem um temperamento violento. Quantos casos vocês já ouviram falar de pessoas que esbravejaram no trânsito e um matou o outro simplesmente por causa de uma discussão, por uma causa ínfima? Ali um dá um tiro no outro, fere o outro, porque às vezes deu uma fechada, uma entrada brusca, o outro ficou irritado e sai com o carro e entra em perseguição, aquela coisa toda. Então o temperamento ele tem que ser tratado, porque se nós não temos o equilíbrio no temperamento, como que nós vamos viver uma vida cristã no amor? O amor ele não é algo de grande ira, de destrutivo, muito pelo contrário. O amor é paciente, é bondoso, tudo espera, tudo sofre. O amor é algo tremendo. Nós podemos tomar exemplo o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é suave, e o meu jugo, que é leve, e achareis descanso para as vossas almas, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí está a característica do nosso Deus. Eu sou manso e humilde de coração. Será que nós temos sido mansos e humildes de coração, ou nós temos sido tempestivos? Nós temos sido irados, agressivos, e ali nós sofremos e fazemos os outros sofrerem também. Isso é muito importante. Nós temos que analisar as nossas escolhas conforme foi falado na palestra anterior. Nós temos que analisar os caminhos que temos andado. Como que nós temos nos comportado no nosso trabalho, dentro de casa, na criação dos nossos filhos? Será que nós estamos descarregando grande ira, grande ódio o tempo todo? Então, isso tudo nós temos que prestar muita atenção. Vamos ver o que a palavra de Deus nos aconselha nesta hora. Nós vamos voltar lá no livro de Provérbios e vamos abrir no capítulo de número 27, versículo de número 3. Provérbios 27, versículo de número 3. Diz assim as Escrituras: a pedra é pesada e a areia um fardo, mas a irritação provocada pelo temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às duas juntas. Olha o que o livro de Provérbios está nos ensinando.
O autor está fazendo aqui uma comparação metafórica. Ele está dizendo, olha, a pedra é pesada. Imagina uma pedra pesada, aquele negócio difícil, horrível de carregar. E a areia, um fardo. Você coloca aquilo em um saco e tenta carregar uma quantidade significativa de areia. É terrível, aquilo é pesado. Mas aí ele está dizendo que a irritação que é provocada, ou seja, ele está dizendo a irritação que tem uma causa. Qual é a causa dessa irritação? É pelo temperamento incontrolável dos insensatos. É muito superior às duas juntas. Ou seja, ele provoca uma irritação, um descontrole. Ele provoca o caos, ele desequilibra o momento pacífico. Ele traz ali uma irritação tão horrível que as pessoas se sentem mal. Eu vejo aquela pessoa, quando ela chega, eles chamam aquilo de esparrama bolinho. Ou chega, se tem um bolinho de gente conversando, ela chega e todo mundo vai para cada um para um lado. Porque irrita. São pessoas intempestivas, pessoas que provocam a irritação nas outras, provocam o descontrole, o desequilíbrio da humanidade. Por quê? Porque elas são irritadas, iradas, descontroladas. E Deus está dizendo, olha, é melhor carregar um saco de areia e a pedra pesada do que ficar perto de uma pessoa que está radiando essa irritação, esse descontrole. Então, isso não pode fazer parte do nosso caráter. Isso não pode fazer parte de nós. Isso é areia. Isso é casa derrubada. Isso é ruína. Isso é destruição. Nós temos que fiscalizar, policiar, vigiar o nosso temperamento e tratá-lo, trabalhar o nosso temperamento. Porque se nós não cuidarmos, nós vamos continuar sempre ferindo outros por causa das nossas ações tempestivas, descontroladas. Esse é o conselho de Deus para nós. E uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte: apresse em se consertar com Deus enquanto há tempo. Lembra do primeiro versículo que eu disse sobre aquele que ajuntou uma riqueza muito exorbitante e ali ele vai acumular nos teus celeiros? Ele diz assim, ó, minha alma, agora come e regala-te, porque agora eu estou feito, agora eu estou bonito, como diz o pessoal. Aí Deus disse, louco, em outras versões, tolo, esta noite pedirão a tua alma, na versão King James, eu vou arrebatar a tua alma essa noite. Para quem que vai ser essa riqueza? Isso que você ficou aí idolatrando a vida toda. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Faça enquanto há tempo, porque para aquele homem que foi ali representado naquela parábola, ele foi ilustrado, o tempo dele terminou. E o tempo dele terminou e a alma dele foi arrebatada. Então nós temos que consertar, que direcionar antes que o tempo acabe. E eu vou ler as escrituras aqui, nós vamos entender como funciona o preenchimento da totalidade do tempo. Como que isso funciona? Nós vamos agora para o livro de Daniel, lá no Velho Testamento. Nós vamos abrir lá no capítulo de número 5 e nós vamos ler a partir do versículo de número 25 e vamos entender um pouco sobre o tempo. Vamos ver o que diz as escrituras. E as palavras que foram inscritas formaram a seguinte frase em aramaico: Mene, mene, tekel, uparzim. Esse primeiro versículo ele está inserido no contexto em que Daniel ele foi honrado na península da Babilônia. Ele estava lá, ele foi levado, exilado para a Babilônia, e lá ele manifestou os dons de Deus, a tua sabedoria, a tua inteligência,
a tal ponto que ele e mais aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram 10 vezes mais doutos do que todos os sábios da Babilônia. E nesse momento aqui, o filho de Nabucodonosor estava no reinado. Então, Nabucodonosor não estava mais reinando na Babilônia. Quem estava reinando nessa época era o teu filho. E ele foi até os utensílios do templo, que era autorizado somente os sacerdotes utilizá-lo. Então, ou seja, nesta época, não era permitido tocar nos utensílios, a não ser os sacerdotes. Ele foi lá e ignorou, ou seja, ele desprezou a palavra de Deus. E ele pegou os utensílios da casa do Senhor para beber vinho com as suas concubinas. Então ele estava ali tomando vinho, rindo ali, se divertindo com as suas concubinas. E de repente apareceu uma mão sem o corpo, sem nada, só uma mão, escrevendo na parede, e escreveu lá, Mene, Mene, Tekel, Parzim. E Daniel foi chamado para resolver aquele enigma, porque algumas pessoas falaram para aquele rei insensato, filho de Nabucodonosor, falaram para ele o seguinte, olha, existe um homem chamado Daniel aí do tempo do teu pai, ele consegue decifrar os enigmas e tudo mais. Aí foi lá e chamou Daniel, e Daniel, então ele vai decifrar aquela escrita na parede, que apareceu como consequência insensata daquele rei de ter tocado nos utensílios da casa do Senhor. Ou seja, ele violou a palavra, uma ordenança de Deus. Aí Daniel diz para ele, este é o significado dessas palavras. Mene, Mene, Deus avaliou, contou os dias do teu reino e decretou o teu fim. Nesse versículo então de número 6, nós entendemos quando é que se preenche o tempo de tolice, o tempo da falta de conserto. Nós temos que entender que o rei Nabucodonosor era um homem insensato, de grande ira, o temperamento dele era totalmente descontrolado. Quando eles não adoravam a imagem de escultura que ele havia implantado na Babilônia, ele mandava ser lançado na fornalha de fogo aceso. Qualquer coisa ele jogava no fogo. E ele foi fazer isso com Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando lançou aqueles homens lá, ele olhou novamente e viu 4 pessoas andando no fogo. Falou assim, mas nós não lançamos 3? E ele diz, o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Era um anjo que foi enviado para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele contemplou muitas maravilhas de Deus, até que um dia ele manifestou uma soberba muito grande. Ele andava pelo seu palácio e dizia consigo mesmo, esta é Babilônia que eu construí para o louvor da minha glória. Até que veio uma palavra dos céus e disse, você será levado com os animais do campo, comerás da relva, o teu corpo será molhado até que se passem 7 tempos em cima de ti. Então ele foi tratado do seu temperamento, ele foi levado à humilhação e depois, quando termina os 7 tempos diante deles, o seu entendimento volta e ele diz, olha, eu me arrependo, verdadeiramente Deus é o único Deus, pois Ele pode remover reis e estabelecer reis, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Esta é a frase de Nabucodonosor que está registrada no livro de Daniel, quando ele volta do seu tratamento, do seu temperamento. E o filho dele, com certeza ouviu falar das maravilhas de Deus, com certeza viu o pai contar as histórias, o que ele passou, o que ele sofreu, com certeza ele tinha ciência de tudo isso. Mas mesmo assim, ele insistiu, ele ficou obstinado em viver uma vida de acordo com o seu egocentrismo. Não toque nos utensílios de Deus, ele vai lá e toca. E quando isso acontece, não é porque ele tocou somente ele não, porque eu tenho certeza que a vida dele toda deveria ser desregrada, senão ele não teria feito isso. Senão ele não teria desafiado a Deus.
sabendo o que seu pai contou, ele ainda tinha um temperamento tempestivo, um temperamento alterado. Ele não respeitava as regras. E quando ele foi, tocou nos utensílios da casa do Senhor, ali preencheu o tempo. Acabou. Agora não dá mais tempo de conserto. Então Deus avaliou o teu... aqui está escrito assim: Deus avaliou e contou os dias do seu reinado e decretou o seu fim. Então acabou-se o tempo. Tekel, foste pesado na balança, achado em falta. Então existe um momento em que a pessoa é pesada na balança. Chega o momento de conferir. E esse momento é quando o tempo acabou. Então vamos pesar na balança e vamos ver o que tem aí. Então pesado foste na balança significa que Deus não faz injustiça. Ele pesa, ele avalia a vida da pessoa. Então ele foi pesado na balança e achado em falta. Uparzinho, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Diante disso, por ordem do rei Belsazar, que é ele, vestiram Daniel com um manto real vermelho púrpura, condecoraram-no com uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em autoridade e poder no governo do reino. E aconteceu que naquela mesma noite Belsazar, rei dos babilônios, foi assassinado. E Dariavesh, ou seja, o rei Dario, imperador da nação média, apoderou-se do reino de Belsazar com a idade de 62 anos. Então, quando preencheu o tempo, acabou. Naquela noite, ele foi assassinado. Ele perdeu o reino, perdeu tudo, perdeu as riquezas, perdeu a fama, perdeu a ira, perdeu a sua tempestividade, perdeu a sua rebelião, tudo acabou. A casa caiu. Vieram os ventos e a tempestade, só que estava na areia. Aí caiu, o tempo acabou. Então essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Eu quero que vocês pensem muito, eu vou estar pensando nisso, a gente sempre deve carregar essa mensagem. Como é que nós estamos diante de Deus? Como é que está o nosso temperamento? Em que nós estamos colocando a nossa fé? Vamos ver, reveja esse vídeo, anote todos os versículos, não são muitos. Anote ali as referências, de vez em quando você dá uma lida para lembrar disso que foi falado. E analisa ali as suas escolhas, vê o que você está fazendo, o que pode melhorar. E ali você vai direcionar a sua vida pautada nas Escrituras. E eu tenho certeza que a tua vida jamais será a mesma. Deus requer de nós uma vida bem definida, uma posição bem definida. Agora estamos chegando ao fim, vou estar encerrando. Diz assim lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21. Diz assim: Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: Até quando claudicareis das duas pernas? Se o Senhor Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Até quando nós vamos cogitar as duas propostas? Será que é a palavra? Ou será que é o meu jeito? Até quando? E Deus está cobrando uma posição definida. Ah, é? Você quer ser egocentrista? Então vai, mas seja definido. Ah não, eu quero Deus, então vem, mas seja bem definido. Porque no livro de Apocalipse diz o seguinte: olha, eu vejo que você não é quente e nem frio, és morno. Queria eu que fosse frio ou quente, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não podemos ficar aqui cogitando das duas pernas. Nós precisamos definir. Vamos definir. Vamos partir para cima. Vamos abraçar essa oportunidade. Não, eu vou pautar a minha vida em cima das Escrituras e vamos a partir de agora viver assim. Ah, mas
será que eu não vou errar? Vai errar, com certeza você vai errar. Mas quando você está determinado, você vai errando, mas vai aprendendo. Não se condene nos seus erros, porque o único jeito de não errar é não fazer nada. E Deus não te chamou para ser uma parasita. Deus te chamou para ser um rei e um sacerdote. Rei, você administra as coisas da terra, você administra trabalho, você administra muitas coisas. E sacerdote, você acessa e leva outras pessoas ao reino de Deus. Então, guarda essas palavras no seu coração. Eu sei que eu falei muito, mas eu tinha que concluir a mensagem. Guarda essas palavras no seu coração e eu tenho certeza que cada um de nós vai ser muito feliz, porque quando nós estamos alicerçados na rocha, nós vamos estar seguros, guardados, protegidos, bem-aventurados. Isso traz muita felicidade. Que Deus nos abençoe. Eu deixo aqui um abraço para cada um de vocês. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma vida totalmente pautada nas Escrituras, que haja riqueza, que os teus celeiros transbordem com toda sorte de provisões, que vocês possam ajudar muitas pessoas e que todos nós sejamos luz do mundo e sal da terra, seguindo o exemplo de Jesus. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima palestra. Um grande abraço.